Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre medidas de calor, de trabalho, processo de expansão, ainda dentro da semana falando sobre conceitos básicos de termodinâmica. Então, retomando um pouquinho o finalzinho da aula passada, a gente falou sobre trabalho, então trabalho de um gás, que um gás realiza. Então a gente pode resumir que trabalho, lembra que eu falei para vocês que é uma forma organizada de energia, né? E é uma função inexata que depende do caminho. Foi um pouquinho, eu toquei um pouquinho nesse assunto, por quê? Porque diferente da energia interna, que depende só do estado final e inicial do sistema, aqui o trabalho, ele depende do caminho que se utiliza para chegar até o resultado final. Então, fazendo uma analogia, seria como subir uma montanha. Então, a gente pode ou subir, né, íngrememente, né, ou pela forma mais difícil, ou ir dando voltas ao redor dessa montanha. O que acontece? Se a analogia com a energia interna. Na energia interna, a gente só consideraria o estado inicial e o estado final. Não independe por qual caminho você decidiu subir a montanha. A gente só quer saber o estado final e o estado inicial. Já o trabalho é diferente. A gente precisa entender por qual caminho qual caminho foi utilizado para se chegar no resultado final, tá? Então, por isso que a gente chama de função inexata. O trabalho, ele pode ser de expansão ou compressão de um gás ou outro tipo de trabalho diferente de expansão, que depois eu vou mostrar para vocês alguns tipos de trabalho que não é de expansão ou compressão de gás. Um exemplo, né, já está aqui, é o trabalho elétrico em uma pilha, tá? E a gente vai ver mais para frente que esse trabalho está relacionado à energia livre de Gibbs, que é um dos temas da nossa disciplina. Então, um trabalho diferente de trabalho de expansão e compressão de um gás seria o trabalho elétrico em uma pilha. Vamos de novo voltar para o nosso trabalho de um gás, por quê? Porque vai nos ajudar, né, toda essa dedução em cima desse trabalho de um gás vai nos ajudar a entender os processos físico-químicos termodinâmicos, tá? Então, olha só, é a expressão utilizada durante a expansão ou compressão do gás, tá? De novo, o gás ideal, ele se encontra em estados possíveis a uma dada temperatura a partir dessa relação, pressão-volume tem que ser uma constante. Né? Voltando ao nosso exemplo da aula passada, aqui seria o estado inicial e o estado final, então uma expansão do gás, tá? Aonde para essa expansão acontecer, a pressão externa tem que ser menor do que a pressão do gás. Já no caso da compressão, né, que a gente tem o estado inicial e o estado final, no caso da compressão, a gente vai encontrar que a pressão externa tem que ser maior do que a pressão interna, senão não ocorre a compressão do gás, tá? Então, entendido esses dois passos, vamos à formulação de toda a matemática por trás disso. Então, de novo, o trabalho negativo, por quê? Numa expansão, porque é o sistema que está realizando o trabalho, tá? Então, negativo. Aqui a energia potencial de levantar, né, o peso que está em cima do pistão, aí dividindo aqui, né, fazendo as devidas manipulações matemáticas, a gente chega naquela expressão que a gente falou na aula passada, que o trabalho é o menos pressão externa, variação do volume, tá? Então, olha lá, a gente pode integrar, né, isso devido às mudanças infinitesimais que vão ocorrendo ao longo do processo em relação ao volume. Se a pressão externa é constante, ela sai para fora da integral. Então, a gente vai ter menos a pressão externa vezes a variação de volume, que vai ser o volume final menos o volume inicial. Então, a gente vai ter aqui, trabalho é igual a menos pressão externa, variação do volume, tá? Contrário da energia interna, o trabalho de compressão ou expansão de um gás varia, por exemplo, com a pressão externa utilizada, tá? Que nem eu falei para vocês, depende do caminho. O trabalho para levar o sistema de um estado inicial para um estado final depende de como isso é feito. A gente vai ter várias possibilidades de chegar no resultado final. Então, para o
para entender todo esse processo, é importante saber por quais caminhos o sistema foi direcionado, tá? Então, ó, o trabalho é uma quantidade associada ao processo utilizado e não só ao sistema. O trabalho não pode ser uma função de estado. Por quê? Porque a gente não enxerga, a gente não faz esse tipo de análise. Trabalho é igual a trabalho final menos trabalho inicial. Errado. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. A gente, no caso do trabalho, influencia o caminho por qual aquele sistema seguiu para realizar trabalho. E não só o estado final e o estado inicial. Então, isso não vale para o trabalho, somente para energia interna. Então, olha só, a expressão anterior é uma função trabalho que, né, uma hipótese de que a função trabalho dependesse apenas dos estados 1 e 2 do sistema e não do caminho. E a gente sabe que isso não é verdade, que isso não acontece, tá? Cálculo do trabalho, então, é uma quantidade intrinsecamente associada ao processo, ou seja, depende do caminho. De novo, né, frisar bastante para isso ficar bem claro. Então, o que isso implica matematicamente? Quando a gente integra, né, o trabalho, a gente usa a derivada parcial e o resultado dessa derivada parcial não é uma variação de trabalho, como a gente viu no slide anterior, trabalho 2 menos trabalho 1. O que a gente obtém é um valor, né, específico de trabalho, tá? Então, ó, matematicamente, a derivada parcial do trabalho indica uma quantidade de diferencial inexata, que não tem uma primitiva, ou seja, não adianta procurar função cuja diferença calculada entre 2 pontos seja o valor procurado, tá? Então, isso não vale pro trabalho. Voltando de novo para o trabalho de expansão. Então, olha só, trabalho de expansão surge de uma variação de volume que a gente pode ver nessa figura. Então, a gente tem um gás que tem uma pressão P, tem um pistão aqui que tem uma área A e tem uma pressão externa influenciando aqui. Ocorre uma expansão do gás, teve uma variação aqui de deslocamento, que é o dz. Então, a variação de volume vai ser A vezes dz, a área vezes a variação do deslocamento. Então, olha só, quando um pistão de área A se move por uma distância dz, ele varre esse volume. Então, dv é igual a A dz. A pressão externa é equivalente à pressão de um peso sobre o pistão. E a força de expansão, então, a força oposta que está agindo aqui é a pressão externa, tá? Então, o que a gente tem? A força é a pressão externa vezes a área, tá? Então, olha lá, o que a gente pode fazer? O trabalho é menos a força pela variação aqui de deslocamento, de volume. Aqui, então, o dW vai ser... Quem é a força externa? A força oposta à pressão externa, então vai ser menos P externo, variação de volume. Integrando, novamente, a gente vai ter essa expressão, tá? A gente tem alguns casos de expansão. Então, o que seria a expansão livre? Expansão livre é contra uma força oposta a zero. Então, a gente vai ter uma expansão de um gás, aonde não tem nada bloqueando, nenhuma força externa atuando, tá? Então, olha só, pressão externa é igual a zero. Automaticamente, o trabalho é quanto? Zero, tá? Agora, e numa expansão contra uma pressão constante? Como que vai ser? Vai ser o trabalho realizado por um gás, quando ele se expande contra uma pressão externa constante, que a gente já chamou de P externa, que é igual à área sombreada no exemplo. Então, olha só, a gente vai ter uma variação de volume, então volume inicial e volume final, um é maior do que, o final é maior do que o inicial, então é uma expansão, tá? E aí, o que aconteceu? Tem uma pressão externa aqui atuando, que é menor do que a pressão do gás, por isso o gás expandiu. Aí, se essa pressão externa é constante, o que a gente pode fazer? A pressão sai fora aqui, passa para fora da integral, aí a gente vai ter menos pressão externa vezes a variação de volume, que é o volume final menos o volume inicial, tá? Então, de novo, né, para frisar bem essa expansão contra uma pressão constante, a forma final de trabalho vai ser menos pressão externa vezes variação de volume.
Aqui é uma tabela que eu falei para vocês antes, que inclui alguns outros tipos de trabalho que não o de expansão, tá? Então, olha só, a forma do trabalho de expansão está aqui, ó. Menos pressão externa, variação de volume, expansão de superfície, extensão, trabalho elétrico. Então, todos esses daqui são as formas de como a gente representar cada tipo de trabalho. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre trabalhos reversíveis, tá? Então, olha lá, funções de estado, de novo, né, vamos passar algumas definições aqui para a gente entender melhor o passo a passo de toda a dedução das ideias por trás dessas expansões. Quando a gente fala função de estado, é informação importante sobre o sistema, ou seja, não depende do caminho, né? Mas, na química, isso faz diferença. Por quê? Porque a gente, em várias situações, em vários fenômenos, a gente quer saber por quais caminhos o sistema percorreu para até chegar no resultado final, tá? Então, olha só, diferentes caminhos informam quanto gastar de energia, ou seja, na forma de calor ou de trabalho, para alterar o sistema, o estado do sistema. Então, é importante a gente, além de conhecer o estado final e inicial, saber como se chegou, por quais caminhos o sistema andou, para chegar no estado final, sair do inicial e chegar no final. Então, ó, qual que é essa definição de caminho, né? De caminhos que a gente pode dar? É uma sequência de estados intermediários pelos quais o sistema passa para ir de um estado inicial a um estado final, tá? Então, a gente pode ter dois tipos de processo, o processo reversível e o processo irreversível, tá? No trabalho reversível, olha só, sistema quase no equilíbrio, processo direto e reverso podem ocorrer. Direto é uma expansão, ou seja, imaginando na expansão do gás, de novo, o gás expandiu, então é um processo, né, que chegou no seu estado final. Se eu fizer algumas variações pequenas, infinitesimais, de pressão, por exemplo, externa, empurrar um pouquinho, pouca coisa, o que acontece? Esse sistema vai se modificar e vai conseguir mudar, voltar ao seu estado final anterior. Então, por isso que a gente diz o processo direto e reverso podem ocorrer, tá? No caso de expansão. Vamos pensar, voltar na equação do trabalho. Então, o trabalho a gente não definiu lá atrás que é menos a integral da pressão externa vezes a variação de volume, de um volume final a um volume inicial. Se a gente tem uma pressão ou uma expansão isotérmica reversível, o que quer dizer isso? Quando eu falar, pessoal, eu fiz uma expansão isotérmica reversível. Quer dizer que durante todo o caminho, a pressão externa é infinitesimalmente menor que a pressão do gás. Se fosse minimamente maior, não ocorreria expansão. Uma expansão isotérmica reversível é a que requer o maior trabalho para ser realizada. Então, é exatamente isso que eu falei para vocês. Qualquer mudança infinitesimal, por exemplo, durante a expansão, se essa pressão externa for muito maior do que a pressão interna, a expansão não vai ocorrer, tá? Pensando agora numa outra situação, onde a gente tem que, durante todo o caminho percorrido pelo sistema, a pressão externa difere infinitesimalmente da pressão do gás. Então, a gente não vai ter mais uma pressão externa constante. Vai ser uma pressão externa igual à pressão do gás. Então, voltando na nossa equação de trabalho, que aqui a gente vai representar como de reversível, o que a gente não tem? O menos, lembra da anterior, que é a pressão externa dV? Aqui, nesse caso específico, quando a pressão externa difere da pressão do gás, o que a gente considera? A pressão externa já não é constante. Então, a gente substitui a pressão externa pela pressão do gás, vezes a variação de volume. Então, pela equação do gás ideal, o que a gente tem? Que a pressão é nRT sobre V. Se eu estou integrando com relação a volume, o que é constante vem para fora, sobra 1 sobre V dV, e integrando isso do estado 1 ao estado 2, a gente vai ter, então, que o trabalho reversível é menos RT ln de V2 sobre V1, tá? Então, no caso, né, para diferenciar do anterior, no caso, quando a pressão externa não é constante,
a gente tem essa situação de cálculo de trabalho. A gente tem que levar em consideração o volume final, o volume inicial e o número de mols e a temperatura. E se a gente olhar por esse gráfico, a gente vê exatamente que é essa área aqui debaixo da curva, o trabalho reversível. E aqui em cima seria referente ao trabalho irreversível. E falando de conceitos de reversibilidade, o que seria importante a gente saber? Ele não está relacionado a somente processos isotérmicos, tá? Processo isotérmico é escolhido para introduzir o assunto apenas por questão de conveniência. Então, a gente toma como referência esse sistema para facilitar os nossos cálculos, as nossas deduções. Por exemplo, realizar o aquecimento de um gás, que é um processo não isotérmico, de forma reversível, bastaria fazê-lo de forma quase estática. Então, seria mudanças muito pequenas que a gente conseguiria ter esse processo não isotérmico de forma reversível, tá? Trabalho irreversível, como eu mostrei no gráfico anterior, é menor que o trabalho reversível, já que a pressão oposta é constante, tá? Então, na aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre trabalho, algumas as situações onde a gente aplica conceitos de trabalho para, nas próximas aulas, dar introdução aos tópicos mais avançados de físico-química.